O silêncio da manhã foi quebrado quando Mariana percebeu que algo estava errado com Pedro, que se recusava a sair da cama. Aos poucos, palavras carregadas de medo e frustração revelaram o comportamento sombrio de um professor que transformava cada aula em um pesadelo. Perturbada, Mariana percebe que essa história é mais profunda e ameaçadora do que poderia imaginar. Agora, ela precisa decidir até onde está disposta a ir para proteger seu filho e desvendar a verdade. O sol ainda não havia despontado no horizonte quando Mariana acordou como fazia todas as manhãs. O aroma do café recém-passado preenchia o pequeno apartamento no subúrbio de São Paulo, misturando-se ao cheiro dos pães de queijo que ela preparava com carinho. Era uma rotina estabelecida há anos, desde que Pedro, seu filho de 12 anos, começara a frequentar a escola. Mariana observou o relógio na parede da cozinha. 6h15. Em breve teria que acordar Pedro para mais um dia de aula. Suspirando, ela se perguntou quando as manhãs tinham se tornado tão pesadas. Não fazia muito tempo que seu filho saltava da cama, ansioso para ir à escola, compartilhar com os amigos e aprender coisas novas. Agora cada manhã parecia uma batalha. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Pedro, filho, está na hora de levantar. Mariana chamou suavemente, batendo na porta do quarto do garoto. Silêncio. Ela abriu a porta devagar e encontrou Pedro enrolado nas cobertas, fingindo dormir. Vamos, Pedro. Você vai se atrasar. O menino resmungou algo ininteligível e se virou para o outro lado. Mariana sentou-se na beira da cama, passando a mão pelos cabelos despenteados do filho. O que está acontecendo, meu amor? Você costumava adorar ir para a escola. Pedro finalmente abriu os olhos, revelando um olhar que misturava tristeza e frustração. Eu não quero ir, mãe. Não dá mais. Aquelas palavras atingiram Mariana como um soco no estômago. Ela sabia que algo estava errado há semanas, mas ouvir seu filho expressar tão claramente seu desânimo era doloroso. Por que, Pedro? O que está acontecendo na escola? O menino se sentou na cama, abraçando os joelhos. É o professor Augusto. Ele torna tudo horrível. Mariana franziu a testa. O professor Augusto era novo na escola, tendo chegado no início do ano letivo. Até onde ela sabia, era um profissional competente, embora tivesse ouvido alguns comentários sobre seu estilo rigoroso de ensino. Como assim, filho? O que o professor Augusto faz? Pedro hesitou como se temesse as consequências de suas palavras. Ele grita com a gente o tempo todo, mãe. Nada do que fazemos está bom o suficiente para ele. Se alguém erra uma resposta, ele faz a pessoa se sentir burra na frente de todo mundo. Ninguém quer participar das aulas dele. Mariana sentiu um nó se formar em sua garganta. Como mãe solo e trabalhadora, ela sempre se esforçara para estar presente na vida escolar de Pedro. Mas aparentemente algo grave estava acontecendo bem debaixo de seu nariz. Por que você não me contou antes, Pedro? O menino deu de ombros. Eu achei que ia melhorar, que era só o jeito dele no começo, mas está ficando pior, mãe. Eu não aguento mais. Naquele momento, Mariana tomou uma decisão. Não podia permitir que seu filho continuasse sofrendo assim. Está bem, Pedro. Hoje você vai ficar em casa. Vou ligar para o trabalho e dizer que chegarei mais tarde. Nós precisamos conversar sobre isso. O alívio no rosto de Pedro era palpável, mas Mariana sabia que essa não era uma solução a longo prazo. Enquanto preparava o café da manhã para os dois, sua mente trabalhava a 1000 por hora. Precisava entender melhor o que estava acontecendo na escola e, mais importante, precisava fazer algo a respeito. Após o café, com Pedro mais relaxado, Mariana decidiu aprofundar a conversa. Filho, me conte mais sobre o professor Augusto. Houve algum incidente específico que te deixou tão chateado? Pedro hesitou, brincando com a colher em sua xícara vazia. Semana passada, durante a aula de matemática, ele me chamou para resolver um problema no quadro. Eu fiquei nervoso e errei. Ele começou a gritar, dizendo que eu não prestava atenção, que era um irresponsável. Mariana sentiu seu coração apertar. E o que aconteceu depois? Todo mundo ficou olhando para mim. Alguns riram. Eu queria sumir, mãe. Desde então tenho medo até de levantar a mão para fazer uma pergunta.
A indignação crescia dentro de Mariana. Como um educador podia agir dessa forma? Pedro, isso não está certo. Um professor não deveria tratar os alunos assim. Não é só comigo, mãe. Pedro continuou parecendo aliviado por finalmente desabafar. Ele faz isso com todo mundo. A Júlia, minha amiga, chegou a chorar na aula dele outro dia. Mariana assentiu, absorvendo cada palavra. Ela sabia que precisava agir, mas também entendia que a situação era delicada. Não podia simplesmente entrar na escola fazendo acusações sem ter todos os fatos. Pedro, o que você acha de conversarmos com a diretora sobre isso? Ela sugeriu cuidadosamente. O menino arregalou os olhos, assustado. Não, mãe. Se o professor Augusto descobrir, vai ficar ainda pior. Mariana entendeu o medo de seu filho, mas sabia que não podiam ficar parados. Entendo sua preocupação, querido, mas não podemos deixar as coisas como estão. Que tal se eu conversar primeiro com alguns outros pais? Talvez não sejamos os únicos preocupados com essa situação. Pedro pareceu considerar a ideia por um momento antes de assentir lentamente. Tá bem, mãe, mas por favor, não fala diretamente com o professor Augusto, tá? Prometo que serei discreta, filho. Vamos resolver isso juntos, ok? Mariana abraçou Pedro, sentindo o pequeno corpo relaxar em seus braços. Era um lembrete do quanto seu filho ainda precisava dela, mesmo estando às portas da adolescência. Depois de acalmar Pedro e garantir que ele ficaria bem em casa, Mariana se preparou para ir ao trabalho. No caminho, sua mente fervilhava com planos e preocupações. Como coordenadora de marketing em uma empresa de médio porte, ela estava acostumada a lidar com desafios e resolver problemas. Mas isso era diferente. Era pessoal. Era sobre seu filho, sobre o futuro dele. No escritório, Mariana tentou se concentrar em suas tarefas, mas seus pensamentos continuavam voltando para Pedro e a situação na escola. Durante o almoço, ela decidiu dar o primeiro passo. Pegou o telefone e ligou para Sandra, mãe de Júlia, a amiga de Pedro que também estava tendo problemas com o professor Augusto. Oi, Sandra. É a Mariana, mãe do Pedro. Tudo bem? Desculpe incomodar, mas... Será que podemos conversar sobre algo importante? É sobre nossos filhos e a escola. A conversa que se seguiu confirmou os temores de Mariana. Sandra também estava preocupada com o comportamento do professor Augusto e o impacto que estava tendo em Júlia. As duas mães combinaram de se encontrar no dia seguinte, após o expediente, para discutir a situação mais a fundo. Ao voltar para casa naquela noite, Mariana encontrou Pedro mais animado. O dia longe da escola parecia ter feito bem a ele, mas ela sabia que era apenas uma solução temporária. Enquanto preparavam juntos o jantar, uma atividade que costumavam desfrutar, Mariana sentiu uma determinação crescer dentro dela. Pedro, ela disse enquanto cortava os legumes, quero que saiba que estou levando muito a sério o que você me contou. Vamos resolver isso, tá bom? Você não está sozinho nessa. O sorriso hesitante, mas esperançoso, que Pedro lhe deu foi todo o incentivo que Mariana precisava. Ela sabia que os dias seguintes seriam desafiadores, mas estava pronta para enfrentar o que fosse necessário pelo bem-estar de seu filho e de todos os outros alunos afetados. Naquela noite, deitada em sua cama, Mariana refletiu sobre os eventos do dia. O medo nos olhos de Pedro, a conversa com Sandra, a responsabilidade que sentia pesando sobre seus ombros. Ela sabia que estava prestes a embarcar em uma jornada que poderia mudar não apenas a vida de seu filho, mas potencialmente de toda a comunidade escolar. Com um suspiro determinado, Mariana fechou os olhos, preparando-se mentalmente para os desafios que viriam. Amanhã seria um novo dia, o primeiro de muitos em sua busca por justiça e mudança, e ela estava pronta para enfrentá-lo de cabeça erguida. O dia amanheceu nublado, refletindo o estado de espírito de Mariana. Depois de uma noite inquieta, ela se levantou determinada a iniciar sua investigação sobre a situação na escola de Pedro. O menino, ainda relutante, concordou em voltar às aulas, encorajado pela promessa da mãe de que as coisas iriam mudar. Lembre-se, Pedro, Mariana disse enquanto o deixava no portão da escola. Se algo acontecer hoje, qualquer coisa me avise, ok? Estarei aqui para te buscar no final da tarde. Pedro assentiu, um misto de apreensão e esperança em seus olhos. Mariana o observou entrar no prédio, seu coração apertado com uma mistura de preocupação e determinação.
No trabalho, Mariana mal conseguia se concentrar. Suas tarefas pareciam insignificantes comparadas ao desafio que enfrentava. Durante o almoço, ela recebeu uma mensagem de Sandra confirmando seu encontro para aquela tarde. A ansiedade e a expectativa cresciam a cada hora que passava. Às 17h30, Mariana chegou ao café onde havia combinado de encontrar Sandra. O local era acolhedor, com mesas de madeira e o aroma de café recém-moído no ar. Sandra já estava lá, uma mulher de meia-idade com olhos gentis e um sorriso cansado. "Oi, Mariana", Sandra cumprimentou, levantando-se para um abraço rápido. "Que bom que pudemos nos encontrar." As duas mulheres se sentaram, pedindo café enquanto trocavam as primeiras impressões sobre o dia. Foi Sandra quem finalmente abordou o assunto que as trouxera ali. "Então, Mariana, você mencionou que Pedro também está tendo problemas com o professor Augusto?" Mariana assentiu, sentindo um nó se formar em sua garganta. "Sim, ele não quer mais ir para a escola. Diz que o professor grita com os alunos, os humilha quando erram. Pedro chegou a fingir que estava doente para não ir à aula." Sandra suspirou pesadamente. "Com a Júlia não é diferente. Ela costumava amar a escola, sabe? Agora toda manhã é uma luta. Semana passada ela voltou para casa chorando, depois de uma aula particularmente difícil." As duas mães trocaram olhares de compreensão e preocupação mútua. Mariana sentiu um alívio agridoce ao saber que não estava sozinha, mas também uma tristeza profunda ao perceber que o problema era maior do que imaginava. "O que podemos fazer, Sandra?" Mariana perguntou, sua voz carregada de emoção. "Não podemos deixar isso continuar." Sandra inclinou-se para a frente, baixando a voz. "Eu conversei com alguns outros pais. Não somos as únicas preocupadas. O filho da Renata, o Carlos, da 7ª série, também está tendo problemas. E ouvi rumores de que até alguns professores estão incomodados com a atitude do Augusto." Mariana absorveu a informação, sua mente trabalhando rapidamente. "Precisamos de mais informações. Talvez possamos organizar uma reunião com outros pais? Quanto mais soubermos, melhor poderemos agir." Sandra concordou entusiasticamente. "Boa ideia. Eu posso falar com a Renata e ver se ela conhece outros pais dispostos a se juntar a nós. Quanto mais formos, mais força teremos." As duas passaram a próxima hora elaborando um plano. Decidiram criar um grupo no WhatsApp para pais preocupados, onde poderiam compartilhar experiências e informações. Também concordaram em tentar marcar uma reunião informal com alguns professores que pudessem estar dispostos a falar sobre a situação. "Mariana", Sandra disse enquanto se preparavam para ir embora, "você já pensou em falar diretamente com o professor Augusto?" Mariana hesitou. "Pensei, mas Pedro me implorou para não fazer isso. Ele teme que as coisas possam piorar se o professor souber que estamos investigando." Sandra assentiu compreensivamente. "Entendo. Talvez seja melhor mesmo reunirmos mais informações antes de confrontá-lo diretamente. Precisamos ser estratégicas." Ao se despedirem, Mariana sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Ter uma aliada como Sandra era reconfortante, mas o caminho à frente ainda parecia nebuloso e cheio de obstáculos. Nos dias que se seguiram, Mariana dividiu seu tempo entre o trabalho, cuidar de Pedro e coordenar os esforços para entender melhor a situação na escola. O grupo de WhatsApp cresceu rapidamente, revelando que o problema era ainda mais generalizado do que imaginavam inicialmente. Uma semana após seu encontro com Sandra, Mariana recebeu uma mensagem que mudaria o rumo de sua investigação. Era de Carlos, um professor de história da escola de Pedro. "Oi, Mariana. Aqui é o professor Carlos. Ouvi que você está tentando entender o que está acontecendo com o professor Augusto. Acho que precisamos conversar. Tem como nos encontrarmos discretamente?" O coração de Mariana acelerou ao ler a mensagem. Um professor disposto a falar poderia ser a chave para desvendar todo o mistério. Ela respondeu rapidamente, combinando um encontro para o dia seguinte em um parque próximo à escola. Na manhã seguinte, Mariana chegou ao parque com antecedência, ansiosa pelo encontro. Avistou Carlos sentado em um banco, um homem de cerca de 40 anos com óculos e uma expressão preocupada. "Obrigado por vir, Mariana", Carlos disse, estendendo a mão para cumprimentá-la.
Eu hesitei muito antes de entrar em contato, mas não posso mais ficar em silêncio. Mariana sentou-se ao lado dele, sentindo a tensão no ar. O que está acontecendo, Carlos? Por que o professor Augusto age daquela forma com os alunos? Carlos suspirou profundamente, ajustando os óculos. É uma história complicada, Mariana. O Augusto, ele nem sempre foi assim. Na verdade, quando chegou à escola no início do ano, era um professor dedicado, cheio de ideias inovadoras. Mariana franziu a testa, confusa. O que mudou então? Houve um incidente, Carlos explicou, sua voz baixa. Um grupo de alunos mais velhos, eles pregaram uma peça cruel no Augusto. Humilharam ele na frente de toda a escola durante um evento. Foi terrível. Mariana sentiu um aperto no peito. Meu Deus, isso é horrível, mas isso justifica o comportamento dele agora? Carlos balançou a cabeça. Não justifica. Mas ajuda a entender. Depois disso, Augusto se fechou. Tornou-se rígido, autoritário. É como se ele tivesse erguido um muro entre ele e os alunos. E a direção da escola? Eles não perceberam essa mudança? Perceberam sim, Carlos respondeu. Mas, bem, o Augusto é um professor muito qualificado. Seus alunos têm boas notas nos exames padronizados. A direção parece mais preocupada com os números do que com o bem-estar emocional dos alunos. Mariana processou a informação, sentindo uma mistura de compaixão e frustração. O que podemos fazer, Carlos? Como podemos ajudar o Augusto e, ao mesmo tempo, proteger nossos filhos? O professor pareceu ponderar por um momento. Acho que precisamos de uma abordagem em duas frentes. Primeiro, conscientizar a direção sobre o impacto emocional nas crianças. Segundo, talvez possamos encontrar uma maneira de ajudar o próprio Augusto. Mariana assentiu lentamente, uma ideia começando a se formar em sua mente. E se organizássemos uma reunião, não só com pais e professores, mas também incluindo alguns alunos? Talvez se o Augusto ouvisse diretamente deles. Carlos pareceu animado com a sugestão. Isso poderia funcionar, mas teríamos que ser muito cuidadosos na forma como abordamos. Não queremos que pareça um ataque ao Augusto. Não, claro que não, Mariana concordou. O objetivo seria abrir um diálogo, encontrar uma solução que beneficie a todos. Enquanto discutiam os detalhes de como poderiam organizar tal reunião, Mariana sentiu uma centelha de esperança. Era um problema complexo, mas pela primeira vez, desde que Pedro compartilhara suas preocupações, ela sentia que estavam no caminho certo. Ao se despedirem, Carlos colocou uma mão no ombro de Mariana. Obrigado por fazer isso, Mariana. Muitos teriam simplesmente transferido seus filhos de escola ou ignorado o problema. O que você está fazendo pode mudar muitas vidas. Mariana sorriu, sentindo o peso da responsabilidade, mas também uma determinação renovada. Obrigada, Carlos. Juntos tenho certeza de que podemos fazer a diferença. Enquanto caminhava de volta para casa, Mariana refletia sobre tudo o que havia aprendido. A situação era mais complicada do que imaginara inicialmente, mas isso só a fazia sentir-se mais determinada a encontrar uma solução. Ela sabia que o caminho à frente seria desafiador, mas com aliados como Sandra e Carlos, sentia-se preparada para enfrentar o que fosse necessário. Naquela noite, ao ajudar Pedro com a lição de casa, Mariana notou um brilho diferente nos olhos do filho. Sabe, mãe, ele disse timidamente, hoje o professor Augusto quase sorriu na aula. Foi estranho, mas legal. Mariana abraçou o filho, seu coração transbordando de amor e esperança. Talvez, apenas talvez, as coisas já estivessem começando a mudar. Os dias que se seguiram à conversa com o professor Carlos foram um turbilhão de atividades para Mariana. Dividida entre seu trabalho, os cuidados com Pedro e a organização da reunião que poderia mudar o rumo da situação na escola, ela mal tinha tempo para respirar. No entanto, a cada obstáculo superado, sentia sua determinação crescer. Com a ajuda de Sandra e outros pais engajados, Mariana conseguiu marcar uma reunião com a diretora da escola, doutora Elisa Mendes. A data foi definida para a próxima semana, dando tempo suficiente para que pudessem se preparar adequadamente. Na noite anterior à reunião, Mariana sentou-se com Pedro na sala de estar, ambos ansiosos pelo que estava por vir. Filho, ela começou,
escolhendo cuidadosamente suas palavras. Amanhã vou me encontrar com a diretora e outros pais para falar sobre o professor Augusto. Quero que você saiba que estamos fazendo isso para ajudar, não para causar problemas. Pedro assentiu lentamente, um misto de esperança e apreensão em seus olhos. Você acha que vai funcionar, mãe? Que as coisas vão melhorar? Mariana sorriu, puxando o filho para um abraço. Eu espero que sim, querido. Mas independente do resultado, quero que você saiba que estou muito orgulhosa de você por ter falado comigo sobre isso. Foi muito corajoso da sua parte. As palavras pareceram acalmar Pedro, que relaxou nos braços da mãe. Naquele momento, Mariana reafirmou para si mesma que faria tudo ao seu alcance para resolver essa situação. Na manhã seguinte, Mariana chegou à escola com o coração acelerado. No pátio encontrou Sandra, Carlos e mais 5 pais que haviam se juntado à causa. Juntos, eles entraram na sala da diretora. Doutora Elisa Mendes era uma mulher de meia idade, com cabelos grisalhos e um olhar penetrante por trás dos óculos de armação fina. Ela os recebeu com um sorriso tenso, claramente consciente da seriedade da situação. Bom dia a todos. Ela começou indicando as cadeiras dispostas em círculo. Entendo que vocês têm preocupações sobre o professor Augusto. Estou aqui para ouvir e, se possível, encontrarmos juntos uma solução. Mariana tomou a frente, sua voz firme, mas respeitosa. Doutora Elisa, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. Nossos filhos estão sofrendo com o comportamento do professor Augusto. Gritos, humilhações públicas, um ambiente de medo na sala de aula. Isso não pode continuar. A diretora franziu o senho, sua expressão uma mistura de preocupação e descrença. Essas são acusações sérias. O professor Augusto sempre foi um profissional exemplar, com excelentes resultados acadêmicos. Foi quando Carlos, o professor de História, interveio. Tratra. Elisa, se me permite, há mais nessa história do que apenas resultados acadêmicos. O professor Augusto passou por uma situação traumática no início do ano, que claramente afetou seu comportamento. A revelação pareceu pegar a diretora de surpresa. Do que você está falando, Carlos? Nos minutos seguintes, Carlos relatou o incidente de humilhação que Augusto havia sofrido, explicando como isso poderia ter desencadeado sua mudança de comportamento. A sala ficou em silêncio, todos absorvendo a complexidade da situação. Sandra, mãe de Júlia, foi a próxima a falar. Entendemos que o professor Augusto passou por uma experiência difícil, mas isso não justifica o sofrimento de nossos filhos. Precisamos encontrar uma solução que ajude a todos. A discussão que se seguiu foi intensa, mas produtiva. Pais compartilharam histórias de seus filhos, Carlos ofereceu insights sobre a dinâmica entre professores e alunos, e a diretora Elisa ouviu atentamente, fazendo anotações e ocasionalmente fazendo perguntas. Após quase 2 horas de debate, Mariana apresentou uma proposta que havia elaborado com a ajuda dos outros pais. Doutora Elisa, gostaríamos de sugerir um plano de ação. Primeiro, uma série de workshops sobre comunicação não violenta e gestão emocional para professores e alunos. Segundo, a implementação de um programa de mentoria entre professores, onde educadores mais experientes possam oferecer apoio aos colegas. E terceiro, a criação de um conselho estudantil com representantes de todas as turmas, para que os alunos tenham voz ativa nas decisões da escola. A diretora Elisa ficou em silêncio por alguns momentos, considerando a proposta. Finalmente, ela falou: Essas são ideias excelentes, Mariana. Vejo que vocês realmente se dedicaram a encontrar uma solução construtiva. Estou disposta a implementar essas mudanças, mas precisaremos da cooperação de todos, inclusive do professor Augusto. Foi nesse momento que uma voz inesperada se fez ouvir. E vocês terão minha cooperação. Todos se viraram surpresos para ver o professor Augusto parado na porta da sala. Seu rosto estava pálido, mas havia uma determinação em seus olhos que Mariana não esperava ver. Peço desculpas por interromper, ele disse entrando na sala. Eu ouvi parte da conversa. Não era minha intenção espionar, mas quando ouvi meu nome, bem, não pude evitar. A sala ficou em silêncio, todos os olhos fixos no professor. Augusto respirou fundo antes de continuar. Eu sei que meu comportamento tem sido
inadequado. Não tenho desculpas para isso. O incidente que sofri me afetou mais do que eu queria admitir, mas isso não justifica como tenho tratado meus alunos. Lágrimas começaram a se formar nos olhos do professor, surpreendendo a todos. Eu me tornei professor porque amo ensinar, porque acredito no potencial de cada aluno. Em algum momento perdi de vista essa paixão. Mas ouvir vocês hoje, ver o quanto se importam, isso me fez lembrar por que escolhi essa profissão. Mariana sentiu seu coração apertar. Ela podia ver a dor genuína nos olhos de Augusto, a luta interna que ele estava enfrentando. A diretora Elisa foi a primeira a quebrar o silêncio. Augusto, agradecemos sua honestidade. Acredito que este pode ser um ponto de virada para todos nós. Estamos dispostos a trabalhar juntos para melhorar a situação? Um a um, pais e professores assentiram. Mariana olhou ao redor da sala, vendo esperança nos olhos de todos os presentes. Era um começo, um passo na direção certa. Professor Augusto, Mariana disse, levantando-se e estendendo a mão. Obrigada por sua coragem em admitir seus erros e por estar disposto a mudar. Nossos filhos precisam de professores que os inspirem e os apoiem. Acredito que juntos podemos criar um ambiente escolar onde todos possam prosperar. Augusto apertou a mão de Mariana, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Obrigado, Mariana. Prometo que farei o meu melhor para ser o professor que seus filhos merecem. Quando a reunião finalmente terminou, horas depois, um plano concreto havia sido estabelecido. Workshops seriam organizados, o programa de mentoria seria implementado e o conselho estudantil seria formado. Mais importante, havia um senso de unidade e propósito compartilhado entre todos os presentes. Ao sair da escola naquela tarde, Mariana sentiu uma mistura de exaustão e euforia. Ela sabia que ainda havia muito trabalho pela frente, mas pela primeira vez em semanas, sentia que realmente poderiam fazer a diferença. Naquela noite, ao contar para Pedro sobre os resultados da reunião, Mariana viu uma centelha de esperança nos olhos do filho que não via há muito tempo. Então o professor Augusto vai mudar? Pedro perguntou, sua voz misturando curiosidade e cautela. Mariana sorriu, passando a mão pelos cabelos do filho. Ele vai tentar, querido, e todos nós vamos ajudá-lo. As coisas não vão mudar da noite para o dia, mas estamos no caminho certo. Enquanto se preparava para dormir, Mariana refletiu sobre os eventos do dia. Ela havia entrado nessa jornada querendo apenas proteger seu filho, mas agora percebia que estava fazendo parte de algo muito maior. Era uma oportunidade de transformar não apenas a vida de Pedro, mas de toda a comunidade escolar. Com esse pensamento reconfortante, Mariana adormeceu, sonhando com um futuro mais brilhante para todos. As semanas que se seguiram à reunião na escola foram um período de intensa atividade e transformação. Mariana, agora à frente de um comitê de pais e professores, mergulhou de cabeça na implementação das mudanças propostas. O ar na escola parecia diferente, carregado de expectativa e um otimismo cauteloso. O primeiro workshop sobre comunicação não violenta foi agendado para um sábado ensolarado. Mariana chegou cedo à escola, ajudando a organizar as cadeiras em círculo no auditório. Aos poucos, professores, funcionários e alguns pais voluntários começaram a chegar. O professor Augusto entrou por último, seu rosto uma máscara de nervosismo e determinação. Mariana o observou discretamente, notando como ele parecia mais magro e cansado desde a reunião. Quando seus olhares se cruzaram, ela ofereceu um sorriso encorajador que ele retribuiu hesitantemente. A facilitadora do workshop, doutora Cecília Nunes, uma psicóloga especializada em educação, iniciou a sessão com um exercício de respiração para acalmar os ânimos. Estamos aqui hoje, ela começou, sua voz suave, mas firme, para aprendermos a nos comunicar de forma mais efetiva e compassiva. A comunicação não violenta não é apenas sobre evitar conflitos, mas sobre criar conexões genuínas e entendimento mútuo. Ao longo do dia, os participantes foram guiados através de exercícios práticos e discussões profundas. Mariana observou com satisfação como até mesmo os mais céticos pareciam se abrir às novas ideias. Em um momento particularmente tocante, o professor Augusto compartilhou com o grupo. Eu percebi que tenho usado palavras como armas.
Meu medo de ser ferido novamente me fez erguer muros, mas agora vejo que esses muros também me aprisionaram. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Mariana sentiu um nó na garganta, comovida pela vulnerabilidade do professor. Outros educadores se aproximaram dele, oferecendo palavras de apoio e compreensão. Ao final do workshop, havia uma energia diferente no ar. Pessoas que antes mal se cumprimentavam, agora conversavam animadamente, trocando ideias e fazendo planos para implementar o que haviam aprendido em suas salas de aula. Na semana seguinte, o programa de mentoria entre professores foi iniciado. Carlos, o professor de história que havia sido fundamental na revelação dos problemas, se ofereceu para ser o mentor de Augusto. Mariana os viu conversando no corredor da escola, suas cabeças próximas, engajados em uma discussão séria, mas amigável. O impacto dessas mudanças logo começou a se fazer sentir. Pedro, que antes relutava em ir à escola, agora parecia mais animado com suas aulas. "Mãe, você não vai acreditar", ele disse um dia chegando em casa com um sorriso largo. O professor Augusto fez uma dinâmica super legal hoje. Ele dividiu a turma em grupos e tivemos que resolver problemas de matemática juntos. E sabe o melhor? Quando alguém errava, ele não gritava. Ele perguntava como chegamos àquela resposta e nos ajudava a entender o erro. Mariana abraçou o filho, seu coração transbordando de alegria e alívio. "Isso é maravilhoso, Pedro. Estou tão feliz que as coisas estão melhorando." No entanto, nem tudo eram flores. Alguns pais e professores mais tradicionais resistiam às mudanças, argumentando que a escola estava se tornando muito mole e que os alunos precisavam de disciplina rígida. Foi durante uma tensa reunião do conselho escolar que Mariana enfrentou seu primeiro grande desafio como líder do comitê de mudanças. "Isso é ridículo", exclamou o Sr. Oliveira, um membro conservador do conselho. "Estamos criando uma geração de fracos. Na minha época, professor que não gritava não era respeitado." Mariana respirou fundo, lembrando-se das técnicas de comunicação não violenta que havia aprendido. "Sr. Oliveira, entendo sua preocupação com a disciplina. Todos queremos que nossos filhos cresçam responsáveis e respeitosos. Mas pesquisas mostram que medo e intimidação não são as melhores formas de ensinar essas qualidades. O que estamos propondo é criar um ambiente onde os alunos se sintam seguros para aprender e crescer." A discussão que se seguiu foi acalorada, mas civil. Ao final, mesmo os mais céticos concordaram em dar uma chance às novas abordagens, pelo menos por um período de avaliação. O ponto alto desse período de transformação veio com a formação do Conselho Estudantil. Mariana trabalhou incansavelmente com a diretora Elisa e um grupo de alunos entusiasmados para estabelecer as diretrizes e realizar as eleições. Para sua surpresa e orgulho, Pedro se candidatou como representante de sua turma. "Quero fazer parte da mudança, mãe", ele disse, seus olhos brilhando com determinação. "Você me ensinou que podemos fazer a diferença se nos unirmos e trabalharmos por isso." No dia da primeira reunião oficial do Conselho Estudantil, Mariana não pôde conter as lágrimas ao ver seu filho sentado à mesa, junto com outros alunos, professores e a diretora, todos engajados em uma discussão séria sobre como melhorar a escola. Naquela noite, refletindo sobre o progresso feito, Mariana se permitiu um momento de satisfação. As mudanças eram palpáveis. O ambiente na escola estava mais leve, os alunos pareciam mais engajados, e até mesmo o professor Augusto parecia estar recuperando sua paixão pelo ensino. No entanto, ela sabia que o trabalho estava longe de terminar. Havia ainda resistências a superar, hábitos antigos a serem quebrados e novos desafios no horizonte. Mas olhando para Pedro, dormindo pacificamente em sua cama, um leve sorriso em seus lábios, Mariana sentiu uma renovada determinação. "Um passo de cada vez", ela murmurou para si mesma. "Estamos no caminho certo." Enquanto se preparava para dormir, Mariana pensou em todos aqueles que haviam se unido nessa jornada de transformação. Pais, professores, alunos e funcionários. Cada um deles, à sua maneira, estava contribuindo para criar uma escola, e por extensão uma comunidade, mais acolhedora, compreensiva e preparada para enfrentar os desafios do futuro. Com esse pensamento reconfortante, ela adormeceu,
sonhando com as possibilidades que o amanhã traria. À medida que as semanas se transformavam em meses, as mudanças implementadas na escola começavam a criar raízes mais profundas. O ambiente escolar havia se tornado notavelmente mais harmonioso, com alunos e professores se comunicando de forma mais aberta e respeitosa. No entanto, como em qualquer processo de transformação, nem tudo era um mar de rosas. Numa manhã de quarta-feira, Mariana recebeu uma ligação inesperada da diretora Elisa. Mariana, precisamos conversar. Surgiram algumas complicações. Pode vir à escola hoje à tarde? O tom preocupado na voz da diretora fez o estômago de Mariana se contrair. Claro, estarei aí às 15 horas. Ao chegar à escola, Mariana encontrou não apenas a diretora Elisa, mas também o professor Carlos e, para sua surpresa, o senhor Oliveira, o membro mais conservador do conselho escolar. Que bom que você pôde vir, Mariana. Elisa começou, seu rosto tenso. Temos uma situação delicada em mãos. O senhor Oliveira, mal contendo sua irritação, interrompeu. Delicada? É um desastre. Essas suas ideias progressistas estão destruindo a disciplina desta escola. Mariana respirou fundo, lembrando-se das técnicas de comunicação não violenta. Senhor Oliveira, poderia nos explicar exatamente o que o preocupa? O homem bufou, puxando um papel do bolso. As notas dos alunos no simulado estadual caíram em comparação com o ano passado, e não é só isso. Temos relatos de alunos desrespeitando professores, achando que agora podem fazer o que quiserem sem consequências. A diretora Elisa interveio. É verdade que tivemos uma pequena queda nas notas do simulado, mas... Pequena? O senhor Oliveira explodiu. 3 pontos percentuais, isso pode custar o ranking da escola. Mariana sentiu o peso da situação. Ela sabia que as mudanças levariam tempo para mostrar resultados positivos em termos de notas, mas não esperava um retrocesso. Foi então que o professor Carlos falou. Se me permitem, acho que estamos olhando para isso da maneira errada. Sim, as notas caíram um pouco, mas vocês notaram a redução nos casos de bullying? Ou o aumento na participação dos alunos em projetos extracurriculares? Mariana assentiu, grata pelo apoio. Exatamente. Transformações profundas levam tempo. Não podemos esperar que anos de uma cultura baseada no medo e na pressão sejam revertidos em poucos meses. O senhor Oliveira não parecia convencido. Bonitas palavras, mas os pais querem resultados. E alguns professores estão reclamando que perderam o controle das turmas. A reunião se estendeu por horas, com debates acalorados e propostas de todos os lados. Ao final, chegaram a um consenso tenso. As mudanças continuariam, mas com um monitoramento mais rigoroso dos resultados acadêmicos e do comportamento dos alunos. Saindo da escola, Mariana se sentia exausta, mas determinada. Ela sabia que esse era apenas o começo de uma batalha maior. Nos dias que se seguiram, Mariana mergulhou em pesquisas buscando casos de escolas que haviam passado por transformações semelhantes. Ela queria estar preparada para os desafios que viriam. Uma noite, enquanto trabalhava em seu laptop, Pedro se aproximou timidamente. Mãe, posso te contar uma coisa? Mariana fechou o computador, dando total atenção ao filho. Claro, querido. O que foi? Pedro hesitou por um momento antes de continuar. Tem uns meninos na escola. Eles estão zoando o professor Augusto. Dizem que ele ficou mole, que não é mais um professor de verdade. Mariana sentiu seu coração apertar. O que você acha disso, Pedro? O menino franziu a testa, pensativo. Eu acho errado. O professor Augusto está se esforçando tanto e as aulas dele estão muito melhores agora. Eu defendi ele hoje. Orgulho e preocupação se misturaram no peito de Mariana. Ela abraçou o filho sussurrando. Você fez a coisa certa, Pedro. Estou muito orgulhosa de você. No dia seguinte, Mariana procurou o professor Augusto para conversar sobre o incidente. Encontrou-o na sala dos professores, parecendo cansado, mas determinado. Augusto, ela começou suavemente. Como você está lidando com tudo isso? O professor sorriu tristemente. Não vou mentir, Mariana, tem sido difícil. Às vezes me pergunto se não era mais fácil antes, quando eu simplesmente gritava e todos obedeciam. Mas então... Ele fez uma pausa, seus olhos se iluminando.
Então eu vejo um aluno que antes mal falava em classe levantar a mão para participar. Ou recebo um trabalho de um estudante que estava prestes a desistir. E sei que estamos no caminho certo. Mariana sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Obrigada, Augusto, por não desistir, por continuar acreditando. Juntos, eles elaboraram estratégias para lidar com os alunos que estavam resistindo às mudanças. Decidiram organizar rodas de conversa, onde os estudantes pudessem expressar suas preocupações e sugestões abertamente. As semanas seguintes foram intensas. Mariana dividiu seu tempo entre o trabalho, a família e inúmeras reuniões na escola. As rodas de conversa revelaram-se um sucesso surpreendente, com muitos alunos expressando seu apoio às mudanças e oferecendo ideias para melhorias. Um momento marcante ocorreu durante uma dessas rodas. Um dos alunos que havia zombado do professor Augusto levantou-se visivelmente nervoso. Eu queria pedir desculpas. Ele disse, sua voz tremendo ligeiramente. Eu achei que o senhor tinha ficado fraco, professor. Mas agora vejo que precisa muito mais força para ser gentil do que para gritar. O silêncio que se seguiu foi quebrado por aplausos espontâneos. Mariana viu lágrimas nos olhos do professor Augusto e sentiu suas próprias emoções transbordarem. Naquela noite, refletindo sobre os eventos do dia, Mariana percebeu que estavam virando uma página importante. As resistências ainda existiam, os desafios permaneciam, mas havia uma mudança palpável no ar. Uma mudança de mentalidade, uma abertura para novas possibilidades. Olhando para Pedro, que dormia pacificamente, Mariana sorriu. Ele estava crescendo em um ambiente que valorizava a empatia, o respeito mútuo e a comunicação aberta. E isso, ela sabia, era mais valioso do que qualquer nota em um simulado. Com um suspiro de contentamento, Mariana se preparou para dormir, sabendo que amanhã traria novos desafios, mas também novas oportunidades para fazer a diferença. A jornada estava longe de terminar, mas cada passo dado era uma vitória em si mesmo. O outono chegou, trazendo consigo uma brisa fresca e a promessa de mudanças. Na escola, os resultados das transformações implementadas nos últimos meses começavam a se tornar mais evidentes. Os corredores antes tensos e silenciosos agora ecoavam com conversas animadas e risadas ocasionais. Numa manhã particularmente agitada, Mariana recebeu uma ligação surpreendente. Era Elisa, a diretora, sua voz carregada de uma mistura de excitação e apreensão. Mariana, você não vai acreditar. O Grupo Educacional Horizonte entrou em contato conosco. Eles querem visitar a escola na próxima semana. O coração de Mariana acelerou. O Grupo Educacional Horizonte era uma das maiores redes de escolas privadas do país, conhecida por sua abordagem inovadora e seus recursos abundantes. Isso é incrível, Mariana respondeu, tentando processar a informação. Mas por quê? O que eles querem? Elisa hesitou por um momento. Aparentemente, eles ouviram sobre as mudanças que implementamos. Querem ver de perto, talvez. Talvez considerar uma parceria. As implicações dessa visita eram enormes. Uma parceria com o Grupo Horizonte poderia significar mais recursos, mais oportunidades para os alunos, uma validação em grande escala das mudanças que haviam feito. Mas também poderia significar perda de autonomia, pressão por resultados rápidos. Nos dias que se seguiram, a escola entrou em um frenesi de preparativos. Mariana se viu no centro de tudo, coordenando reuniões, preparando apresentações, tentando garantir que todos, professores, alunos e funcionários, estivessem prontos para mostrar o melhor da escola. Em meio a toda essa agitação, Pedro se aproximou de Mariana uma noite, sua expressão séria. Mãe, posso te fazer uma pergunta? Mariana parou o que estava fazendo, dando total atenção ao filho. Claro, querido. O que foi? Se essa empresa grande vier para a escola, as coisas vão mudar de novo? Vai voltar a ser como era antes? A pergunta pegou Mariana de surpresa. Ela percebeu que, em meio a toda a empolgação com a visita, não havia considerado como os alunos poderiam estar se sentindo. Pedro, ela começou escolhendo cuidadosamente suas palavras. Não importa o que aconteça, não vamos deixar que as coisas voltem a ser como eram antes.
Tudo o que fizemos, todas as mudanças, foram para tornar a escola um lugar melhor para vocês, alunos. E é isso que vamos continuar fazendo. O menino pareceu relaxar um pouco, mas ainda havia preocupação em seus olhos. Promete? Prometo, Mariana respondeu, abraçando o filho. E sabe de uma coisa? Acho que vou precisar da sua ajuda e da dos seus colegas para mostrar a essas pessoas o quanto nossa escola é especial agora. O dia da visita chegou com uma mistura de ansiedade e expectativa no ar. O representante do Grupo Horizonte, Dr. Ricardo Mendes, era um homem alto e imponente, com um sorriso afável que não chegava totalmente aos olhos. A visita começou com uma apresentação formal na sala da diretoria. Mariana, junto com Elisa e alguns professores-chave, incluindo Augusto, explicaram as mudanças implementadas, os desafios enfrentados e os resultados obtidos até o momento. Doutor Ricardo ouviu atentamente, fazendo perguntas ocasionais, seu rosto uma máscara de neutralidade profissional. Foi somente quando começaram o tour pela escola que Mariana notou uma mudança sutil em sua expressão. Ao passarem por uma sala de aula, onde o professor Carlos conduzia uma aula de história usando técnicas de aprendizagem colaborativa, Dr. Ricardo parou para observar. Os alunos estavam engajados em um debate animado sobre os impactos da Revolução Industrial, suas vozes entusiasmadas ecoando pelo corredor. Impressionante, murmurou Dr. Ricardo, quase para si mesmo. O momento mais surpreendente, no entanto, veio quando visitaram a nova sala do Conselho Estudantil. Pedro e seus colegas estavam no meio de uma reunião discutindo ideias para um projeto de sustentabilidade na escola. Dr. Ricardo pediu permissão para interromper brevemente e fez algumas perguntas aos alunos. Mariana observou maravilhada, como seu filho e os outros respondiam com confiança e entusiasmo, explicando não apenas o projeto, mas também como o novo ambiente escolar os havia incentivado a serem mais proativos e engajados. Ao final da visita, Dr. Ricardo se reuniu novamente com Mariana, Elisa e os principais membros da equipe escolar. Seu semblante havia mudado completamente. Devo confessar, ele começou, que vim aqui hoje com certo ceticismo. Ouvimos rumores sobre as mudanças dramáticas nesta escola, mas frequentemente a realidade não corresponde às expectativas. No entanto, ele fez uma pausa, olhando para cada um na sala. O que vi hoje foi verdadeiramente notável. Mariana sentiu um misto de orgulho e alívio percorrer seu corpo. Doutor, Ricardo continuou. O Grupo Horizonte está muito interessado em estabelecer uma parceria com esta escola. Acreditamos que o modelo que vocês estão desenvolvendo aqui poderia ser replicado em outras instituições. No entanto, e aqui seu tom se tornou mais sério, queremos fazer isso de uma forma que preserve a autonomia e a identidade única que vocês construíram. As próximas horas foram dedicadas a discussões intensas sobre como essa parceria poderia funcionar. Mariana insistiu veementemente na preservação dos valores e práticas que haviam transformado a escola, uma posição que, para sua surpresa e alívio, foi fortemente apoiada por Dr. Ricardo. Ao final do dia, um acordo preliminar foi esboçado. O Grupo Horizonte ofereceria recursos financeiros e suporte técnico, enquanto a escola manteria sua autonomia pedagógica e serviria como um laboratório de inovação educacional, compartilhando suas práticas e aprendizados com outras escolas da rede. Quando o Dr. Ricardo finalmente se despediu, prometendo retornar em breve com uma proposta formal, Mariana se viu em um turbilhão de emoções. Ela sabia que este era apenas o começo de um novo capítulo, cheio de possibilidades e desafios. Naquela noite, reunida com Pedro, Sandra, o professor Augusto e outros que haviam sido fundamentais nessa jornada de transformação, Mariana refletiu sobre o caminho percorrido. Sabe, ela disse, sua voz carregada de emoção, quando comecei isso tudo era apenas uma mãe preocupada querendo ajudar seu filho. Nunca imaginei que chegaríamos tão longe. Augusto, que havia se tornado um amigo próximo ao longo dos meses, ergueu seu copo em um brinde. A você, Mariana, por nos lembrar que uma única pessoa, movida pelo amor e pela determinação, pode iniciar uma onda de mudança que afeta a todos. Enquanto os outros se juntavam ao brinde, Mariana olhou para Pedro, que sorria amplamente.
Ela sabia que, não importava o que o futuro reservasse, eles enfrentariam juntos como uma comunidade unida e fortalecida. O som de risos e conversas animadas preenchia a sala, um testemunho vivo do poder da persistência, da compaixão e da crença na possibilidade de mudança. E Mariana, no centro de tudo isso, sentiu uma profunda gratidão por cada desafio, cada obstáculo que os havia trazido até ali. O caminho à frente ainda era longo, mas agora eles tinham a força e a confiança para percorrê-lo juntos. O inverno chegou a São Paulo, trazendo consigo não apenas o frio, mas também uma onda de expectativas e novos desafios para a comunidade escolar. A notícia da parceria iminente com o Grupo Educacional Horizonte se espalhou rapidamente, gerando uma mistura de entusiasmo e apreensão entre pais, professores e alunos. Mariana se viu no epicentro de um turbilhão de atividades. Reuniões intermináveis com a equipe do Grupo Horizonte, sessões de planejamento com a diretoria da escola e incontáveis conversas com pais preocupados preenchiam seus dias. À noite, ela mal tinha energia para ajudar Pedro com suas tarefas, muito menos para refletir sobre a magnitude das mudanças que estavam prestes a acontecer. Foi durante uma dessas noites exaustivas que Pedro surpreendeu sua mãe com uma pergunta inesperada. "Mãe", ele disse, levantando os olhos de seu caderno de ciências, "você acha que a gente está fazendo a coisa certa?" Mariana pausou, colocando de lado os documentos que estava revisando. "Como assim, querido?" Pedro hesitou, buscando as palavras certas. "É que tudo está mudando tão rápido. Alguns dos meus amigos estão preocupados que a escola vai ficar tipo aquelas escolas grandes e sem graça, sabe?" A pergunta atingiu Mariana como um soco no estômago. Em meio a toda a agitação, ela havia se esquecido de considerar como os alunos, o coração da escola, estavam se sentindo em relação a essas mudanças. "Pedro", ela começou escolhendo cuidadosamente suas palavras, "às vezes, para fazer coisas grandes e importantes, precisamos aceitar algumas mudanças. Mas prometo a você que não vamos perder o que torna nossa escola especial. Na verdade, estamos tentando fazer com que mais escolas possam ser como a nossa." O menino pareceu ponderar sobre isso por um momento. "Então, é como se a gente tivesse uma receita legal e quisesse compartilhar com todo mundo?" Mariana sorriu, grata pela analogia simples, mas precisa. "Exatamente, querido. E sabe de uma coisa? Acho que precisamos ouvir mais vocês, alunos, sobre tudo isso. O que acha de organizarmos uma assembleia especial do Conselho Estudantil para discutir essas mudanças?" Os olhos de Pedro se iluminaram com a ideia. "Sério? A gente pode fazer isso?" "Claro que podemos", Mariana respondeu, sentindo-se renovada pelo entusiasmo do filho. "Afinal, essa escola é de vocês tanto quanto é nossa." Nos dias que se seguiram, a ideia da Assembleia Estudantil ganhou vida própria. Pedro e seus colegas do conselho trabalharam incansavelmente para organizar o evento, criando cartazes, preparando apresentações e mobilizando os outros alunos. No dia da Assembleia, o ginásio da escola estava lotado. Alunos de todas as séries, professores, funcionários e até mesmo alguns representantes do Grupo Horizonte estavam presentes. Mariana observava com uma mistura de orgulho e nervosismo, enquanto Pedro subia ao palco para abrir a sessão. "Boa tarde a todos", ele começou, sua voz tremendo ligeiramente antes de ganhar confiança. "Estamos aqui hoje porque nossa escola está passando por mudanças importantes e nós, alunos, queremos ter certeza de que nossa voz será ouvida nesse processo." O que se seguiu foi uma série de apresentações e debates surpreendentemente maduros e articulados. Alunos expressaram suas preocupações sobre a possível perda de identidade da escola, mas também seu entusiasmo com as novas oportunidades que a parceria poderia trazer. Um momento particularmente tocante ocorreu quando Júlia, a amiga de Pedro, que havia sofrido tanto com o comportamento anterior do professor Augusto, subiu ao palco. "Há alguns meses eu odiava vir para a escola", ela disse, sua voz carregada de emoção. "Agora mal posso esperar para chegar aqui todas as manhãs. O que mudou não foram apenas as regras ou os métodos de ensino. O que mudou foi como nos sentimos aqui. Nos sentimos ouvidos, respeitados, valorizados. E é isso que não podemos perder, não importa o que aconteça."
Mariana sentiu lágrimas se formando em seus olhos, notando que não era a única emocionada na plateia. Até mesmo os representantes do Grupo Horizonte pareciam genuinamente tocados. Ao final da assembleia, ficou claro que os alunos não estavam apenas prontos para as mudanças que viriam, mas ansiosos para fazer parte ativa delas. Propostas concretas emergiram, desde a criação de um comitê de alunos para supervisionar a implementação da parceria, até ideias para projetos que poderiam ser expandidos para outras escolas. Dr. Ricardo, que havia retornado para esta visita crucial, pediu a palavra nos momentos finais. Jovens, ele começou, sua voz carregada de uma admiração genuína. Confesso que vim aqui hoje esperando convencer vocês sobre os benefícios desta parceria. Ao invés disso, fui eu quem foi convencido. Não apenas da importância desta parceria, mas da necessidade absoluta de manter e nutrir o espírito único que vocês criaram aqui. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Mariana antes de continuar. Proponho que, como parte de nosso acordo, estabeleçamos um conselho consultivo de alunos que terá voz ativa em todas as decisões importantes relacionadas a esta parceria e sua implementação em outras escolas. A proposta foi recebida com aplausos entusiasmados. Mariana sentiu uma onda de alívio e orgulho percorrer seu corpo. Este não era o final de sua jornada, mas sim o início de um novo e emocionante capítulo. Naquela noite, enquanto Mariana e Pedro caminhavam para casa juntos, o menino olhou para sua mãe com um sorriso largo. "Sabe, mãe," ele disse, "acho que a gente realmente está fazendo a coisa certa." Mariana abraçou o filho, seu coração transbordando de amor e gratidão. "Sim, querido, estamos. E sabe por quê? Porque estamos fazendo isso juntos." Enquanto as estrelas começavam a pontilhar o céu noturno de São Paulo, Mariana refletiu sobre o longo caminho que haviam percorrido. De uma mãe solitária lutando para ajudar seu filho, ela havia se tornado parte de um movimento que estava transformando não apenas uma escola, mas potencialmente a educação em uma escala muito maior. E ali, caminhando de mãos dadas com Pedro, Mariana soube que, não importava quais desafios o futuro pudesse trazer, eles os enfrentariam unidos, com coragem, compaixão e a crença inabalável no poder da educação para mudar vidas. A primavera chegou, trazendo consigo não apenas o desabrochar das flores, mas também o florescer de novas ideias e possibilidades na escola. A parceria com o Grupo Educacional Horizonte estava oficialmente em andamento, e com ela vieram recursos, desafios e oportunidades que ninguém poderia ter previsto. Mariana, agora oficialmente nomeada como coordenadora de inovação educacional, encontrava-se navegando em águas desconhecidas. Seu novo cargo a colocava na interseção entre a visão tradicional do Grupo Horizonte e os valores progressistas que ela e a comunidade escolar haviam cultivado ao longo dos últimos meses. Uma manhã, enquanto caminhava pelos corredores da escola, Mariana notou algo diferente. Grupos de alunos estavam reunidos em volta de cartazes coloridos, discutindo animadamente. Curiosa, ela se aproximou. "O que está acontecendo aqui?" perguntou a um grupo de estudantes do oitavo ano. Uma menina de óculos e cabelos cacheados respondeu entusiasmada. "É o novo projeto interdisciplinar, senhora Mariana. Estamos planejando como transformar a escola em um espaço mais sustentável." Mariana examinou os cartazes, impressionada com a profundidade das ideias apresentadas. Havia propostas para um sistema de compostagem, um jardim comunitário e até mesmo um plano para captar água da chuva. "Isso é incrível!" exclamou Mariana. "Como surgiu essa ideia?" Foi então que Pedro, que estava em um grupo próximo, se aproximou. "Foi durante uma aula do professor Augusto, mãe. Ele nos desafiou a pensar em formas de aplicar o que estávamos aprendendo sobre ecossistemas na prática." O coração de Mariana se encheu de orgulho. Ver seu filho e seus colegas tão engajados e entusiasmados era a prova viva de que as mudanças que haviam implementado estavam dando frutos. No entanto, nem tudo eram flores. Mais tarde, naquele mesmo dia, Mariana foi chamada às pressas para uma reunião com o Dr. Ricardo e alguns executivos do Grupo Horizonte. "Mariana", começou o Dr. Ricardo, seu tom sério, "estamos impressionados com o engajamento dos alunos e o espírito inovador que vocês cultivaram aqui. No entanto,
Alguns de nossos investidores estão preocupados com os resultados acadêmicos. As notas nos testes padronizados não melhoraram tanto quanto esperávamos. Mariana sentiu um nó se formar em seu estômago. Ela sabia que esse momento chegaria eventualmente. Dr. Ricardo, ela respondeu mantendo a calma. Entendo a preocupação, mas peço que considerem que estamos no meio de uma transformação profunda. Os resultados quantitativos nem sempre refletem imediatamente as mudanças qualitativas que estamos vendo nos alunos. Um dos executivos, um homem de meia idade com um olhar cético, interveio. Intenções nobres não pagam as contas, senhora Mariana. Precisamos de resultados concretos para justificar o investimento. Foi nesse momento que Mariana teve uma ideia. E se pudéssemos mostrar esses resultados de uma forma diferente, não apenas através de notas, mas através do impacto real que nossos alunos estão tendo? Os executivos trocaram olhares intrigados e Dr. Ricardo fez um gesto para que ela continuasse. Proponho que organizemos uma feira de inovação, Mariana explicou, sua mente trabalhando rapidamente. Convidaremos pais, membros da comunidade e até mesmo representantes de outras escolas. Nossos alunos poderão apresentar projetos que demonstrem não apenas seu conhecimento acadêmico, mas também suas habilidades de resolução de problemas, trabalho em equipe e pensamento crítico. Houve um momento de silêncio na sala, quebrado por Dr. Ricardo. É uma proposta interessante, Mariana, mas é arriscada. Se não der certo, dará certo, Mariana interrompeu, surpreendendo a si mesma com sua confiança. Porque não seremos nós, adultos, fazendo isso por eles. Serão os próprios alunos liderando o processo. Após mais alguma discussão, a proposta de Mariana foi aceita, com a condição de que a feira acontecesse em apenas um mês, um prazo apertado que a deixou simultaneamente ansiosa e determinada. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de atividade. Mariana trabalhou incansavelmente com professores e alunos para organizar a feira. O entusiasmo era palpável, a escola inteira parecia vibrar com uma energia renovada. Pedro e seus colegas do conselho estudantil assumiram um papel de liderança, coordenando equipes e garantindo que cada série tivesse projetos representativos. O professor Augusto e outros educadores atuaram como mentores, guiando os alunos sem interferir em sua criatividade. À medida que o grande dia se aproximava, Mariana se viu enfrentando dúvidas e medos. E se os projetos não fossem suficientemente impressionantes? E se os investidores não vissem valor no que estavam fazendo? Foi numa noite, enquanto ajudava Pedro a finalizar sua apresentação sobre o sistema de compostagem da escola, que Mariana encontrou a paz que precisava. Mãe, disse Pedro, olhando para ela com olhos brilhantes de excitação. Você percebeu como todo mundo está diferente? Até o Rodrigo, que nunca participava de nada, está super animado com o projeto dele de robótica. Mariana sorriu, sentindo uma onda de emoção. Percebi sim, filho. Vocês todos estão incríveis. Sabe, continuou Pedro pensativo, mesmo se a gente não ganhar nenhum prêmio ou algo assim, só de fazer tudo isso juntos, já valeu a pena, né? Naquele momento, Mariana entendeu que, independentemente do que os executivos ou investidores pensassem, eles já haviam conquistado algo precioso e inestimável. Uma comunidade de aprendizes engajados, curiosos e compassivos. O dia da feira chegou e a escola se transformou em um vibrante centro de inovação e criatividade. Projetos de todas as áreas do conhecimento foram apresentados, desde soluções ecológicas até aplicativos desenvolvidos pelos próprios alunos para resolver problemas da comunidade. Visitantes, incluindo pais, educadores de outras instituições e, é claro, os executivos do Grupo Horizonte, circulavam maravilhados entre os estandes. Mariana observava com o coração cheio de orgulho como seus alunos explicavam seus projetos com confiança e entusiasmo. Ao final do dia, durante a cerimônia de encerramento, Dr. Ricardo subiu ao palco. O silêncio que se seguiu era carregado de expectativa. Quando iniciamos esta parceria, ele começou, sua voz carregada de emoção. Pensávamos que estávamos aqui para ensinar, para implementar um modelo de sucesso. Hoje, percebo que viemos, na verdade, para aprender. Ele fez uma pausa olhando ao redor do auditório lotado.
O que vi hoje não foram apenas projetos impressionantes ou conhecimento acadêmico. Vi o futuro da educação. Vi jovens preparados não apenas para passar em testes, mas para enfrentar os desafios reais do mundo. Virando-se para Mariana, ele continuou: Parabéns, Mariana, e parabéns a toda esta comunidade escolar. Vocês não apenas atingiram nossas expectativas, vocês as superaram de formas que nem imaginávamos serem possíveis. O auditório explodiu em aplausos. Mariana sentiu lágrimas de alegria escorrendo por seu rosto enquanto abraçava Pedro, que havia corrido para o seu lado. Naquela noite, enquanto a escola lentamente se esvaziava, Mariana ficou para trás, absorvendo o silêncio e refletindo sobre a jornada que os trouxe até ali. De uma mãe preocupada a uma líder educacional, de uma escola em crise a um modelo de inovação. Olhando para os cartazes e projetos ainda expostos, Mariana sorriu, sentindo uma profunda gratidão. Ela sabia que este era apenas o começo, que haveria mais desafios pela frente. Mas agora, mais do que nunca, ela estava certa de que juntos, alunos, professores, pais e comunidade, eles poderiam enfrentar qualquer obstáculo. Com um suspiro de satisfação, Mariana apagou as luzes e fechou a porta da escola, seu coração cheio de esperança para o futuro que estavam construindo juntos. O sucesso da feira de inovação repercutiu muito além dos muros da escola. Nas semanas que se seguiram, Mariana se viu no centro de uma atenção que nunca havia imaginado. Jornalistas locais queriam entrevistas, educadores de outras instituições pediam visitas e até mesmo uma emissora de TV nacional demonstrou interesse em fazer uma reportagem sobre a transformação da escola. No entanto, com a crescente visibilidade, vieram novos desafios. Numa manhã de segunda-feira, Mariana foi surpreendida por um telefonema da Secretaria de Educação do Estado. Senhora Mariana, a voz do outro lado da linha era séria. Estamos impressionados com os resultados que vocês têm alcançado. Gostaríamos de propor um projeto piloto para implementar seu modelo em algumas escolas públicas da região. O coração de Mariana acelerou. Era uma oportunidade incrível de expandir o impacto de seu trabalho, mas também um desafio monumental. As escolas públicas enfrentavam realidades muito diferentes, com recursos limitados e contextos sociais complexos. É uma proposta muito interessante, Mariana respondeu, tentando manter a calma. Mas precisaríamos estudar cuidadosamente como adaptar nosso modelo para diferentes contextos. Após desligar o telefone, Mariana se viu imersa em pensamentos. A ideia de levar as mudanças positivas para um público mais amplo era empolgante, mas também assustadora. Ela sabia que precisaria do apoio e da sabedoria de toda a comunidade escolar para enfrentar esse novo desafio. Naquela tarde, Mariana convocou uma reunião de emergência com a equipe de professores, representantes dos alunos e alguns pais engajados. A sala de reuniões estava lotada, o ar carregado de expectativa. Pessoal, Mariana começou, sua voz tremendo ligeiramente. Temos uma oportunidade única em mãos. A Secretaria de Educação quer que implementemos nosso modelo em algumas escolas públicas. O anúncio foi recebido com uma mistura de excitação e apreensão. O professor Augusto foi o primeiro a se manifestar. É uma chance incrível de fazer a diferença em uma escala maior, ele disse, seus olhos brilhando. Mas também temos que ser realistas sobre os desafios. Sandra, que agora liderava a Associação de Pais, acrescentou: muitas dessas escolas enfrentam problemas que vão além da educação: pobreza, violência, falta de estrutura familiar. Como podemos abordar isso? A discussão que se seguiu foi intensa e produtiva. Ideias foram lançadas, debatidas e refinadas. Pedro, representando o Conselho Estudantil, surpreendeu a todos com uma sugestão perspicaz. E se a gente fizesse tipo um intercâmbio? Ele propôs. Alguns alunos de lá vêm para cá por um tempo e alguns de nós vamos para lá. Assim a gente pode entender melhor a realidade deles e eles podem ver como a gente faz as coisas aqui. A sugestão de Pedro foi recebida com entusiasmo. Era uma abordagem que promovia empatia e entendimento mútuo, alinhada com os valores que haviam cultivado ao longo de sua jornada. Nas semanas que se seguiram, Mariana trabalhou incansavelmente com sua equipe para desenvolver um plano de implementação. Eles decidiram começar com 3 escolas piloto,
cada uma representando um contexto diferente. Uma escola de periferia, uma escola rural e uma escola no centro da cidade. O processo não foi fácil. Houve resistência de alguns professores das escolas públicas, céticos quanto à possibilidade de mudança. Alguns pais temiam que o novo modelo pudesse prejudicar o desempenho acadêmico de seus filhos. E havia, é claro, a burocracia governamental para navegar. Mas Mariana e sua equipe perseveraram. Eles organizaram workshops, promoveram diálogos abertos e, acima de tudo, ouviram. Ouviram as preocupações, os medos e as esperanças de cada comunidade. O programa de intercâmbio sugerido por Pedro se provou particularmente poderoso. Ver alunos de diferentes realidades interagindo, aprendendo uns com os outros e quebrando preconceitos foi uma experiência transformadora para todos os envolvidos. Um momento marcante ocorreu durante uma visita à escola da periferia. Mariana observava uma aula de ciências onde os alunos estavam criando soluções para problemas ambientais de seu bairro. Um menino que antes mal participava das aulas, agora liderava um projeto para criar um sistema de filtragem de água usando materiais recicláveis. "Sabe, professora", o menino disse a Mariana, seus olhos brilhando de orgulho. "Antes eu achava que a escola não servia para nada. Agora eu sei que posso mudar o mundo." Lágrimas se formaram nos olhos de Mariana. Era para isso que eles estavam trabalhando. Para dar a cada criança a chance de acreditar em si mesma e em seu potencial de fazer a diferença. O projeto piloto enfrentou muitos obstáculos ao longo do caminho. Houve momentos de dúvida, de frustração e até mesmo de quase desistência. Mas a cada desafio superado, a cada pequena vitória, a determinação de Mariana e sua equipe só crescia. 6 meses após o início do projeto piloto, os resultados começaram a aparecer. As taxas de evasão escolar nas 3 escolas haviam diminuído significativamente. O engajamento dos alunos estava em alta, com mais participação em projetos extracurriculares e iniciativas comunitárias. E para surpresa de muitos céticos, os resultados acadêmicos também estavam melhorando. Numa tarde de sexta-feira, Mariana recebeu um e-mail que a fez parar tudo o que estava fazendo. Era da Secretaria de Educação, convidando-a para apresentar os resultados do projeto piloto em uma Conferência Nacional de Educação. Emocionada, Mariana compartilhou a notícia com Pedro durante o jantar. "Mãe, isso é incrível!" Pedro exclamou, seus olhos brilhando de orgulho. "Você vai poder contar para todo mundo como a gente mudou as coisas aqui." Mariana sorriu, puxando o filho para um abraço. "Não fui eu, querido. Fomos todos nós. Cada aluno, cada professor, cada pai que acreditou que podíamos fazer a diferença." Naquela noite, deitada na cama, Mariana refletiu sobre a jornada incrível que haviam percorrido. De uma mãe preocupada com o bem-estar de seu filho, ela se tornara uma catalisadora de mudança em escala muito maior do que jamais imaginara. E enquanto o sono a envolvia, Mariana sorriu, seu coração cheio de gratidão e esperança. O caminho à frente ainda era longo, mas ela sabia que juntos eles poderiam enfrentar qualquer desafio. Afinal, não estavam apenas transformando escolas, estavam transformando vidas e, quem sabe, o futuro da educação em todo o país. O auditório do Centro de Convenções de Brasília estava lotado. Educadores, políticos e jornalistas de todo o país se reuniram para a Conferência Nacional de Educação. No centro do palco, Mariana respirou fundo, ajustando o microfone em sua blusa. Ela nunca imaginou que estaria ali, prestes a compartilhar sua jornada com uma audiência tão vasta e influente. Nas primeiras fileiras, ela viu rostos familiares que a encheram de coragem. Pedro, radiante de orgulho, o professor Augusto, com um sorriso encorajador, e Dr. Ricardo do Grupo Horizonte, que havia se tornado um aliado inestimável. Mais atrás, ela reconheceu diretores e alunos das escolas piloto, todos ansiosos para ouvir como sua história conjunta seria contada. "Boa tarde a todos." Mariana começou, sua voz tremendo ligeiramente antes de ganhar força. "Minha jornada começou não como uma educadora, mas como uma mãe preocupada. Uma mãe que viu seu filho perdendo o amor pelo aprendizado e decidiu fazer algo a respeito." Nos próximos 45 minutos, Mariana cativou a audiência com a narrativa de transformação. Ela falou sobre os desafios iniciais,
as resistências enfrentadas e as alianças inesperadas que surgiram ao longo do caminho. Compartilhou histórias comoventes de alunos que haviam redescoberto sua paixão pelo aprendizado e de professores que haviam reavivado sua vocação. Mas o que realmente fez a diferença, ela enfatizou, foi a decisão de ouvir. Ouvir os alunos, os professores, os pais. Criar um ambiente onde todos se sentissem valorizados e capacitados para contribuir. Mariana então apresentou os dados do projeto piloto nas escolas públicas. Os números eram impressionantes. Redução significativa na evasão escolar, aumento no engajamento dos alunos e melhoria nos indicadores acadêmicos. Mas foram as histórias por trás dos números que realmente tocaram o público. Ela contou sobre Maria, uma aluna da escola da periferia que havia criado um jornal comunitário dando voz às questões do seu bairro. Falou de João, um garoto da escola rural que desenvolveu um sistema de irrigação inovador usando materiais reciclados, inspirando toda a sua comunidade. O que descobrimos, Mariana concluiu, é que quando damos às crianças as ferramentas e a confiança para serem agentes de mudança, elas não apenas transformam a si mesmas, mas toda a comunidade ao seu redor. Quando Mariana terminou sua apresentação, o auditório irrompeu em aplausos. Perguntas vieram de todos os lados, educadores ansiosos para entender como poderiam implementar abordagens semelhantes em suas próprias escolas. No entanto, nem todas as reações foram positivas. Um representante de uma associação de escolas tradicionais questionou a validade dos resultados. Isso pode funcionar em pequena escala, ele argumentou. Mas como podemos garantir que esses métodos são replicáveis e sustentáveis em larga escala? Mariana estava prestes a responder quando uma voz familiar a interrompeu. Era Pedro que havia se levantado de seu assento. Com licença, ele disse, sua voz clara e confiante ecoando pelo auditório. Eu sou Pedro, filho da Mariana, e um dos alunos que viveu essa transformação desde o início. Um murmúrio de surpresa percorreu a plateia. Mariana sentiu seu coração acelerar, uma mistura de orgulho e apreensão tomando conta dela. O senhor pergunta se isso é replicável e sustentável, Pedro continuou, olhando diretamente para o questionador. Eu digo que sim, porque o que mudou não foram apenas métodos ou regras. O que mudou foi como nos vemos e como vemos a educação. Pedro então compartilhou sua própria jornada, de um aluno desmotivado a um líder estudantil engajado. Falou sobre como o novo ambiente escolar havia não apenas melhorado seu desempenho acadêmico, mas também o havia ensinado sobre empatia, trabalho em equipe e cidadania ativa. E não fui só eu, ele concluiu. Vi essa mudança acontecer com meus colegas, com alunos das escolas piloto que conheci. Quando você dá aos jovens a chance de serem protagonistas de sua própria educação, o impacto é duradouro e contagioso. O auditório ficou em silêncio por um momento, antes de irromper em aplausos novamente. Mariana sentiu lágrimas de orgulho escorrendo por seu rosto. Seu filho, o catalisador inicial de toda essa jornada, agora estava ali, defendendo eloquentemente a visão pela qual eles haviam lutado. Nos dias que se seguiram à conferência, o telefone de Mariana não parou de tocar. Convites para palestras, pedidos de consultoria e propostas de parcerias chegavam de todo o país. A mídia nacional pegou a história, com manchetes proclamando uma revolução silenciosa na educação brasileira. Numa noite, cerca de uma semana após a conferência, Mariana e Pedro estavam sentados na varanda de casa, refletindo sobre os eventos recentes. Mãe, Pedro disse olhando para o céu estrelado, você acha que a gente realmente pode mudar a educação no Brasil inteiro? Mariana sorriu, puxando o filho para perto. Não sei se podemos mudar tudo, querido, mas sei que cada escola que transformarmos, cada aluno que ajudarmos a encontrar sua voz e seu potencial, já terá valido a pena. Ela fez uma pausa, lembrando-se de todas as pessoas que haviam feito parte dessa jornada. E sabe de uma coisa? Não estamos sozinhos nessa missão. Há educadores incríveis por todo o país, sonhando e trabalhando por uma educação melhor. O que fizemos foi mostrar que é possível, que podemos transformar esses sonhos em realidade. Enquanto o vento suave da noite os envolvia,
Mariana sentiu uma profunda sensação de gratidão e propósito. O caminho à frente seria desafiador, ela sabia. Haveria obstáculos, resistências e momentos de dúvida. Mas olhando para seu filho, vendo o jovem confiante e compassivo em que ele havia se tornado, ela soube que cada desafio enfrentado havia valido a pena. E assim, sob o céu estrelado de São Paulo, mãe e filho sonharam com o futuro. Um futuro onde cada criança teria a oportunidade de descobrir seu potencial, onde as escolas seriam lugares de crescimento, criatividade e transformação. Um futuro que eles, junto com tantos outros, estavam ajudando a construir. Um aluno, um professor, uma escola de cada vez. 5 anos se passaram desde aquela noite estrelada na varanda. O movimento iniciado por Mariana e sua comunidade escolar havia se espalhado como ondas em um lago, tocando vidas e transformando instituições por todo o Brasil. Numa manhã ensolarada de sábado, Mariana se encontrava novamente nos corredores da escola, onde tudo começou. O prédio, agora renovado e expandido, vibrava com a energia de centenas de educadores de todo o país que haviam se reunido para o primeiro Congresso Nacional de Educação Transformadora. Enquanto caminhava pelo pátio, memórias inundaram sua mente. Ali estava o banco onde Pedro havia confessado seu medo de ir à escola. Mais adiante, a sala onde o professor Augusto havia admitido suas próprias falhas e se comprometido a mudar. Cada canto contava uma história de desafio, crescimento e transformação. Mãe! A voz familiar tirou Mariana de seus devaneios. Pedro, agora um jovem de 17 anos, aproximava-se com um grupo de adolescentes. Quero te apresentar a turma de Brasília. Eles estão super animados para compartilhar o projeto de sustentabilidade que desenvolveram na escola deles. Mariana sorriu, cumprimentando os jovens entusiasmados. Era inspirador ver como o espírito de inovação e engajamento havia se espalhado, criando uma rede de jovens líderes por todo o país. A manhã transcorreu em um turbilhão de workshops, palestras e trocas de experiências. Educadores compartilhavam histórias de sucesso, desafios superados e sonhos para o futuro. O ar estava carregado de possibilidades. Após o almoço, Mariana subiu ao palco para a sessão de encerramento. Olhando para a plateia, ela viu rostos familiares e novos, todos unidos pelo mesmo propósito. 5 anos atrás, ela começou, estávamos apenas sonhando com o que poderia ser possível. Hoje estamos vivendo essa realidade, mas nossa jornada está longe de terminar. Mariana, então, compartilhou os resultados de um estudo nacional que havia acompanhado as escolas que adotaram o modelo de educação transformadora. Os números eram impressionantes: aumento significativo no engajamento dos alunos, redução drástica na evasão escolar e melhoria consistente nos indicadores acadêmicos. Mas os números não contam toda a história. Ela continuou. O verdadeiro impacto está nas vidas transformadas. Nos alunos que descobriram sua voz e seu potencial, nos professores que redescobriram sua paixão pelo ensino, nas comunidades que se uniram em torno de suas escolas. Mariana então convidou ao palco uma série de convidados especiais. O professor Augusto, agora um renomado especialista em práticas pedagógicas inovadoras. Sandra, que havia se tornado uma líder nacional em engajamento parental na educação. E, para surpresa de muitos, o Sr. Oliveira, o antigo membro conservador do Conselho Escolar, que agora era um dos mais fervorosos defensores da educação transformadora. Minha resistência inicial vinha do medo, confessou o Sr. Oliveira ao microfone. Medo da mudança, medo do desconhecido. Mas ao ver o impacto real nas vidas dos alunos, percebi que não podíamos nos dar ao luxo de permanecer estagnados. O momento mais emocionante, no entanto, veio quando Pedro subiu ao palco. Não mais o menino tímido e desmotivado de anos atrás, mas um jovem líder confiante e articulado. Quando eu era criança, Pedro começou, a escola era um lugar que eu temia. Hoje é um lugar onde sonho, crio e me descubro todos os dias. E sei que não estou sozinho nessa jornada. Pedro então apresentou um vídeo mostrando jovens de todo o Brasil compartilhando suas experiências com a educação transformadora. De escolas urbanas a comunidades rurais, de grandes capitais a pequenos municípios,
o impacto era claro e profundo. Ao final da apresentação, não havia um olho seco no auditório. Mariana abraçou seu filho, sentindo uma mistura de orgulho, gratidão e esperança transbordando em seu coração. O que começou como o sonho de uma mãe, ela concluiu, voltando-se para a plateia, se tornou o sonho de uma nação. Mas nosso trabalho está longe de terminar. Há ainda muitas crianças esperando por uma educação que as inspire, que as desafie, que as prepare verdadeiramente para os desafios do futuro. Mariana fez uma pausa, olhando nos olhos de cada pessoa na plateia. O que construímos até aqui é apenas o começo. O futuro da educação no Brasil está em nossas mãos, em cada sala de aula, em cada escola, em cada comunidade. Juntos podemos criar um sistema educacional que não apenas ensine, mas que transforme, que inspire, que liberte o potencial de cada criança. Quando Mariana terminou seu discurso, o auditório explodiu em aplausos e gritos de entusiasmo. Educadores se abraçavam, lágrimas de emoção e determinação em seus olhos. No ar, pairava uma sensação palpável de possibilidade e esperança. Naquela noite, enquanto o congresso chegava ao fim, Mariana encontrou-se novamente na varanda de sua casa, olhando para as estrelas. Pedro juntou-se a ela, assim como haviam feito tantas vezes ao longo dos anos. "Sabe, mãe", Pedro disse, sua voz suave na noite tranquila, "às vezes ainda me pergunto como tudo isso começou com aquela conversa sobre eu não querer ir à escola." Mariana sorriu, abraçando o filho. "É incrível como pequenos momentos podem levar a grandes mudanças, não é?" Eles ficaram em silêncio por um momento, contemplando o céu noturno e o futuro que se desdobrava diante deles. "E agora?", Pedro perguntou. "Qual é o próximo passo?" Mariana respirou fundo, sentindo o peso e a emoção da jornada que haviam percorrido e dos desafios que ainda estavam por vir. "Agora, meu filho, continuamos sonhando, continuamos trabalhando, continuamos transformando. Um aluno de cada vez, uma escola de cada vez, até que cada criança neste país tenha a oportunidade de descobrir sua voz, seu potencial e seu lugar no mundo." E assim, sob o manto estrelado da noite, mãe e filho, junto com educadores, alunos e comunidades por todo o Brasil, continuaram a tecer o sonho de uma educação verdadeiramente transformadora. Um sonho que, dia após dia, estava se tornando realidade, mudando vidas, comunidades e, quem sabe, o futuro de uma nação inteira.